Olá, eu sou o Dr. Mário Fernandes, professor do curso de especialização em odontologia legal da ABORS. Seja muito bem-vindo ao nosso canal no YouTube sobre odontologia legal. Bom, vamos revisar alguns conceitos, né, para vocês entenderem um pouquinho melhor e conseguirem se situar aí nessa questão aí da aula, tá? De assessoramento técnico que a Raíssa pediu. São 20 para as 3, nós vamos até umas 4 e pouco, eu vou ter um compromisso 4h30, mas até lá a gente vai dar uma conversada. Então, olha que interessante. Por que eu tenho que pagar ou não uma indenização para alguém no nosso país? Então, observe o seguinte, está escrito no Código Civil, não fui eu nem a professora Raíssa que propusemos isso, né? Aonde no artigo 949, olha o que ele diz lá, né? No caso de uma lesão ou outra ofensa à saúde, vamos supor uma briga, não precisa ser necessariamente um caso dentro do consultório, né? Mas vamos supor, o ofensor indenizará o ofendido para duas coisas: as despesas do tratamento, os lucros cessantes, até o final da convalescença, além de outro prejuízo que o ofendido pode ter sofrido, por exemplo, um dano estético, pode ser um outro prejuízo. Ficou mais feio do que ele era, né? Então, repare que a lei já propõe, depois tem mais relacionados a eles, mais 2 artigos, são 3 no total, 949, 950 e 951, onde nesses 3 artigos basicamente se centraliza aí o dever de indenizar no nosso país, tá? Do ponto de vista civil. Isso está previsto desde 2002 pelo Código Civil. E aí nós chegamos às 2 visões, né? Eu e a professora Raíssa aprendemos de um jeito, mas depois de alguns cursos conjuntos e outros não tão conjuntos assim, a gente aprendeu algumas coisas com alguns professores comuns, né, em que existem 2 visões. Isso eu queria que vocês dessem uma entendida agora, que é uma coisinha que parece um pouco chata, mas é importante. Por quê? Porque, olha só, existem questões que caracterizam, a gente chama de pressupostos da responsabilidade civil. Ou seja, necessariamente deve acontecer todas aquelas coisas, aquelas questões que nós vamos ver agora, para que a pessoa seja condenada. Presta atenção. Então, para ela ser condenada, tem que ter tudo isso que eu vou mostrar agora. Então, o direito e a visão da odontologia. Tá? Tem que ter nexo de causalidade. Tá? Nexo de causalidade é assim, ó, tal coisa tem que ter uma resposta a partir de outra. Então, no momento que tu pega um tijolinho e derruba todos os outros, tu tem um nexo de causalidade. Tá? Uma causa e efeito. Tu tem que ter feito uma conduta culposa, ou seja, tu tem que ter um ato clínico falho, um ato clínico com um mau resultado, né? Isso vai ser julgado depois na perícia. E olha lá a palavrinha amarela, tu tem que ter um dano, né? Ora, então significa dizer que existe uma visão azul do direito, uma visão vermelha da odonto, mas esses 3 dropzinhos que estão na tela, eles são iguais das 2 visões. Tá? E olha que legal a visão do direito, ainda coloca culpa no sentido geral e a antijuridicidade. Você tem que fazer alguma coisa contrária do que está prescrito na legislação. E a visão da odontologia coloca mais especificamente uma questão do ato odontológico, né? Como tu fazer o ato no paciente, escrever no prontuário, e tu ser um cirurgião dentista lícito, portanto, capaz para atuar na profissão. Então, cada visão de 5 itens, 3 são comuns das 2, mas temos 2 de cada uma que são questões isoladas à parte. Então, esse fluxograma ajuda bastante para entender. Tá? Então, olha o que tem ali no meio. Nexo, dano e conduta culposa. Eu tenho, então, que fazer alguma coisa no paciente e causar um dano, ele tem que ter uma perda, ele tem que ter um problema sério ali para que a gente possa dizer, olha, ele está com tal dano.
e esse dano tem que ser fruto, tá? Tem que haver o nexo de causalidade. Então, a gente tem, para vocês terem uma ideia, imagino que vocês agora no último ano já devem ter tido endodontia aí na Universidade Federal. É muito comum, desde as aulas lá de patologia dos primeiros semestres, a gente aprender que nem sempre a gente tem um entendimento rápido, porque às vezes a origem de um problema não está localizado exatamente a saída, por exemplo, de um abscesso, né? Se eu tenho um problema no canino, ela pode exteriorizar lá na tábua óssea do pré-molar ou do molar, lá atrás no mesmo lado. Né? Por quê? Porque ocorre um percurso, né? A secreção, o pus vai procurando uma via de escape. E no momento que ela encontra aquela via, nem sempre é em cima do ápice do canino. Então, a gente tem que ter o cuidado para fazer exatamente essa ligação, né? Se aquilo tem a ver com o molar ou com o canino. Né? A gente tem que fazer esse nexo de causalidade. Esse nexo pode ser uma coisa mais tranquila, ele pode ser direto, ele pode ser indireto, ele tem várias caracterizações que não vem ao caso eu explicar agora. Mas vale vocês entenderem que necessariamente eu tenho que ter esses 3 pressupostos. Bom, quem quiser printar aí, vamos lá. E se nós temos pressupostos, que são questões que devem necessariamente existir para a gente ter uma condenação, a gente tem também os excludentes, ou seja, são as questões que vão vão permitir que a gente consiga liberar, que a gente consiga tirar os colegas da seringa, né? Que a gente brinca no sentido de ajudá-los a não serem condenados. Tá? Então, a primeira excludência de qualquer situação que a gente possa estar realizando com o paciente e que vê acontecer, por exemplo, perdão, que venha acontecer um caso fortuito, por exemplo, olha que legal ali, ele está relacionado a uma imprevisibilidade, né? A uma inevitabilidade, algo que eu não tenho como saber. Então, por exemplo, vocês aí na Universidade Federal, ao atender na clínica, fazem todo um prontuário clínico e perguntam, tem alergia? O paciente vai lá onde tem aqueles xizinhos, sabe? E ele coloca, não. Aí você pega a carpule, faz a xilocaína, começa a injetar o anestésico, daqui a pouco o paciente começa a ficar com mancha vermelha perto do pescoço, começa a ter uma reação alérgica. Ou seja, você não tinha como saber. Você perguntou, que era o que você podia fazer, você perguntou, e ele disse que não tinha alergia. Né? Então, reparem, nós estamos falando então agora de uma coisa que ou é nova para o paciente, ou aconteceu uma contaminação de todo um lote, por exemplo, de anestésicos daquela empresa. Então, nós temos que ter um cuidado. Né? Cuidado com aquele produto, com aquele medicamento. Segundo tipo de excludência, só para vocês saberem, são 5, tá? Chama de força maior. Ora, o que é uma força maior, Mário? Uma força maior é exatamente o que está ali. Você está atendendo, daqui a pouco vem uma força da natureza, uma tempestade, uma enchente, um tsunami, e derruba as paredes, derruba o consultório, inunda. Enfim, pode escolher a tragédia que vocês quiserem. Mas ela não é possível de ser prevista. Né? Ou seja, a gente não tem como, e ali diz a palavrinha-chave, né? Irresistibilidade, ela está vinculada a essa irresistibilidade, de modo que a gente possa, então, se eventualmente acontecer alguma coisa, ser liberado, né? Porque isso não era possível de ser previsto. Ora, tem várias histórias aí, né? Histórias que eu conto, né? E uma delas que é bem clássica, assim, bem característica, é o colega que atendia numa cidade do interior de Pernambuco, né? Que eu dei aula lá em Recife. E foi a primeira vez que alguém me contou essa história, eu não sabia. E ele, trabalhando no pé do morro, quando começava a chover, ele via partes do morro descendo a ladeira lá de cima, às vezes saco de lixo, de sujeira e tal. Passava, né? O pessoal ia lá, limpava e tal, tudo certo. E o que aconteceu? Ele foi fazer, o consultório dele então era no pé do morro. Ele foi fazer um siso, em um determinado momento, e ao fazer esse siso, estava previsto, estava começando a se armar, né, uma tempestade para aquela tarde. Aí chega a paciente que vinha fazer o siso, e ele senta, começa a conversar, tranquiliza a paciente e anestesia a paciente. Tá? Nisso,
começa a cair uma chuvarada no consultório. E aí, como eu disse para vocês, no pé do morro, o morro começa a cair lá de cima, saco de lixo, tudo aquilo que está solto nesse sentido. Bom, aí é legal de contar para vocês que a secretária chega e diz, doutor, está chovendo forte, nós vamos seguir e tal. Ele olha, faz uma avaliação, já tinha anestesiado toda a paciente, resolve fazer um siso inferior. E ele começa, então, a descolar, faz com o bisturi, né, começa a afastar o tecido, começa todo aquele procedimento que vocês já devem estar tendo em cirurgia, ou já devem ter visto, né? E aí ele começa a trabalhar, e aí no meio disso chega a secretária e diz, olha, doutor, a chuva está tão forte, está parando aqui na rua uma série de sacos de lixo e tal. E ele segue trabalhando, vai mais uma etapa, né, prepara para fazer a osteotomia, entra a secretária e diz, doutor, tem um pessoal saindo de casa aqui em torno do consultório e estão passando o cabo. Aí ele olhou, faz todo paramentado, né? Como é que é passando o cabo? Tem um pessoal da Defesa Civil que está passando o cabo do início aqui do consultório na frente para o outro lado da rua, para as pessoas conseguirem atravessar a rua, porque a chuva é muito forte. E ele fica até meio bravo, começa a fazer a osteotomia e tal, começa a querer resolver o problema, siso difícil. E dali a pouco entra o sujeito de laranja com capacete da vigilância e manda ele sair dali, né, porque não tinha mais condições, logo em seguida falta a luz. E a paciente pega uma cuba rim, não sei para quem já ouviu falar, parece um rim metálico, assim, tipo uma baciazinha, manda ela morder a gaze e bota uma capa de chuva e eles saem do consultório. E aí eles vão para o consultório de um outro colega numa área mais protegida dessa cidade, terminam o procedimento e tal, mas a paciente passou por esse estresse. E aí adivinha, né? A paciente entra na justiça contra o colega, dizendo que o colega levou ela, então, a um estresse muito grande e tal. E o colega, na defesa dele, disse que ele não tinha como prever, né, que aquela tempestade ia acontecer o que aconteceu, muito menos a vigilância sanitária, a defesa civil chegar no consultório. Então essa história é uma das poucas que eu ouvi, né, e que eu pude vivenciar com o colega, né, a partir desse momento com ele, pedi para usar na sala de aula, ele liberou, mas é um caso de força maior, ou seja, tentaram processar ele e o juiz disse por força maior, né, indefiro o pedido, nem evoluiu. Terceiro momento, pessoal, não sei se está todo mundo bem aí, são 2h52, espero que todo mundo esteja tranquilo, né? Vamos lá, possibilidade de excludência. Terceira delas, é uma culpa exclusiva da vítima. É algo que você, cirurgião dentista, mandou a vítima fazer e disse para ela, isso é sua responsabilidade, né? Mas tem que ter um cuidado quando a gente leva nesse ponto, que nós também, cirurgiões dentistas, temos a nossa responsabilidade de dizer isso. Então a gente coloca ali, como está escrito, uma responsabilidade bipartida, né? Por que ela é bipartida? Porque a gente divide com o paciente, a gente diz para ele fazer e a gente espera que ele faça o que a gente pediu, tá? Perdão. Bom, adiante nós temos o fato de terceiros, que aí a gente sairia da relação profissional-paciente, algum cuidador, alguma farmácia, né, ou algum familiar que tem que fazer objetivamente, que lavar a área cirúrgica, aplicar determinada medicação, ministrar a medicação, melhor dizendo. Então, isso é importante no momento em que a gente consegue caracterizar que não tem a ver com relação profissional-paciente. E por último, a gente chama de fato das coisas, né? É quando a gente tem, por exemplo, um problema num instrumental, num material, num produto, né? Algo que a empresa tenha feito de errado, por exemplo, um implante que não esteja as roscas corretas, é algo que a gente vai dizer que é um problema do produto, né? Das coisas, como está escrito ali. Então, com esses 5 excludentes, eu mostro para vocês, então, que existem os pressupostos, já olhamos no slide anterior, onde a odontologia e o direito comungam, tem como comuns 3 pontos, e as possibilidades de excludência a partir desses 5 pontos aí que vocês estão vendo. Tá? Claro que eu estou fazendo um pouquinho nesse início, como eu disse ali há pouco, mais teórico,
daqui a pouco vão aparecer um pouquinho mais de casuística prática, que foi o que a professora Raíssa pediu, mas eu não tenho como falar disso sem mostrar essa parte inicial. E aí, nós chegamos no momento da aula, ei, todo mundo agora que está me olhando, para tudo, e presta bem atenção. Olha o que é esse primeiro conceito. Esse primeiro conceito chamado iatrogenia. Muitas vezes, vocês estando numa graduação, é bom vocês ouvirem esse conceito, e ouvirem isso de mim ou da professora Raíssa, se ela falar também mais adiante. O que significa iatrogenia? Por que eu falo isso? Porque normalmente, pessoal, a gente tem a ideia de que isso é pejorativo. A gente falando isso, fulano é um iatrogênico. Ele fez alguma coisa relacionada, ele causou uma lesão, ele fez alguma coisa que não foi legal. E hoje nós vamos desmistificar esse conceito para vocês verem que não é verdade. Tá? Para ver que isso é uma coisa questionável. Ou seja, a gente tem que cuidar do conceito de iatrogenia, e para quem já foi se inscrever lá no canal, tem esse conceito, né, mais tranquilo, mais trabalhado. Eu queria dar para vocês um exemplo de iatrogenia em boca, na odontologia, e fora da odontologia. Tá? Então, eu vou dar um exemplo de iatrogenia fora da odonto. Tá? Vamos pensar uma mãe, né, uma senhora feminina, afrodescendente, tá? E ela tem que fazer um parto. Né? Então, ela vai ao hospital, né, e chega lá e é atendida, muito bem atendida, não vou nem entrar nesse ponto, tudo certo, tudo correto, e o gineco diz, olha, vamos para o bloco porque é cesariana. Então, vocês imaginam uma cesariana numa pessoa afrodescendente. E aí o gineco abre, a criança nasce, o Apgar, aquela contagem logo que nasce é maravilhosa, a criança nasce com saúde, ele sutura a barriga da mãe, e depois de 6 meses, ele olha, a mãe vai lá conversar com ele, porque ela está com um queloide. Vocês já ouviram falar de queloide, né? Cicatriz hipertrófica também, né? Imagino eu. Ou seja, o que aconteceu foi uma iatrogenia. O que é uma iatrogenia, então, se tu tem o objetivo de fazer um parto, e o teu objetivo dá certo, mas tu causa um dano, quase que poderia chamar ele de colateral. Então, para vocês terem uma ideia, uma iatrogenia é a patologia do tratamento. É aquilo que todos nós, quando fizermos aquele tratamento, vamos fazer, nós vamos causar no paciente aquilo que está esperado para aquele procedimento. Uma patologia do procedimento. Cuidado com esse conceito. Esse conceito que vocês tiveram hoje, ele vai mudar a vida de vocês, pode ter certeza disso. Iatrogenia, para falar mais rápido e básico possível, é a patologia do tratamento. Então, se você vai fazer um siso que tem raízes vinculadas ao feixe vasculonervoso ou canal mandibular, você faz a cirurgia. Todos os dentistas do mundo vão ter um paciente com parestesia no lábio, daquele lado que era o siso. Porque é normal um pós-operatório ter parestesia. Tá? Então vamos lá. Mais um exemplo na odontologia de iatrogenia. Então vocês imaginem a clínica de dentística, não sei como é que é aí na Universidade Federal, se ela é junto com outra, se tem outro nome, enfim. Mas vamos supor que você pegue uma MOD. Né? Então você tem um dente com uma necessidade de fazer uma restauração com 3 faces. Tá? E você faz, então, aquele preparo cavitário maravilhoso, você passa a cureta, passa o recortador de bordo, você olha aquela restauração, aquela cavidade está limpa, não tem cárie, está bem delimitada, bem delineada, está tudo tranquilo. E aí você bota, vamos supor, um primeiro molar, você tem que isolar. Então você bota o grampo, faz o isolamento, daí a pouco você pega uma matriz, pode ser paludente, pode ser normal, qualquer uma que tiver, e atola, a palavra é essa, atola a matriz ao redor do dente para fazer a proteção, para fazer as proximais. E aí o que acontece? No momento que você colocou
aquela matriz ela já vai chegar lá embaixo, está subgengival, você já começa a divulsionar um pouquinho a gengiva. Mas aí vocês imaginem você pegar duas cunhas, por mesial e por distal, e colocar no meio da papila desse primeiro molar. Ou seja, você destruiu a papila do paciente, porque você não tinha outro jeito para fazer. Por mais que você seja cuidadoso, baixou aquela papila. E aí você tira tudo, olha e diz assim, a restauração ficou linda, maravilhosa. Sim, a restauração ficou boa. Mas você causou uma iatrogenia porque você demoliu, você arrasou, você estragou, você danificou a papila do paciente, certo? Então, só para vocês terem uma ideia, são coisas que todos os dentistas que forem fazer no primeiro molar uma MOD subgengival, na papila, ao colocar a cunha, vai ser pressionada a papila. Né? Uns vão responder de um jeito, outros de outros, mas todos vão ter esse resultado. Segundo conceito que eu trago para vocês, além do primeiro, que talvez aí eu queria depois saber se vocês já tinham ouvido falar dele ou não, né? É um acidente imprevisível. Então a gente sempre tem uma perguntinha básica, né? Quem que poderia tê-lo evitado? Então significa dizer o seguinte: a gente pode ter acidentes que são oriundos, que são causados pelo profissional. Inclusive existem várias disciplinas de endo, de cirurgia, que tem uma aula de acidentes e complicações. E o segundo seria causado pelo paciente. Um acidente que a gente sempre tem que pensar em acidente culposo, né? Quem que poderia ter evitado? Então, se o paciente se mexe bruscamente e você, com a sua mão dentro da boca, escapa uma broca ou lesiona uma mucosa, alguma coisa assim, a culpa, evidentemente, foi um acidente causado pelo paciente. Foi um ato dele que ele poderia ter evitado. Né? E quando a gente olha o outro lado, quando a gente vai para a odontologia, a gente tem aquelas questões que pode, por exemplo, um acidente que normalmente é um dos mais comuns em endo, né, uma fratura de instrumento dentro do canal. Então a gente tem um acidente imprevisível, a gente não gostaria que acontecesse. Né? Bom, um acontecimento causal, fortuito, imprevisto, como está dito ali. Né? E agora uma diferença para vocês. Né? Também tem lá no nosso canal, tem isso mais trabalhado, um pouco mais de calma, né? O que é um incidente? Olha o nome que está escrito ali, um episódio, né? Uma aventura, uma peripécia. Então, normalmente, os incidentes não estão relacionados ao binômio profissional-paciente. Normalmente é uma terceira pessoa de fora, ou um animal, ou algum evento de fora que atrapalha, uma auxiliar, por exemplo, que atrapalha a relação entre o profissional e o paciente. Fora desse eixo. Tá? Então, o incidente pode levar a um acidente, certo? Então é legal ter esse conceito. Assim, poxa, o que é um incidente? Alguma coisa fora da relação dos dois. Se for dos dois, é acidente. E por fim, uma intercorrência, né? Onde eu pergunto para vocês, o que seria uma intercorrência? Seria ali, por exemplo, uma hemorragia. Você vai fazer um siso, um terceiro molar, daqui a pouco você tem uma hemorragia. Você vai lá, estanca, cauteriza ou tampona e segue a sua cirurgia normalmente. Tá? Então são conceitos, reparem, que são importantes para a gente entender essa questão do erro. Ah, fulano errou, ele é um iatrogênico. Não, se ele é um iatrogênico não quer dizer que ele errou. Tá? Se causar um acidente, pode ser que ele não seja o culpado. Bom, tá, eu já falei para vocês, o canal tem esse layout aí, para quem já quiser dar uma chegada lá depois no YouTube. Então vamos lá. Quando a gente tem maus resultados e é chamado para ajudar os colegas, né, eu sou muitas vezes chamado para ajudar os colegas. Esse é um relato meu aqui, que a Raíssa pediu para mim falar um pouquinho com você sobre isso. Né? Então, eu não sei se ela chegou a ouvir ela mesma, essa historinha que eu vou contar. Mas quando a gente é chamado para ajudar colegas, eu trabalho muito mais com os colegas do que com os pacientes, até pelos anos de profissão e tal, a gente está mais ou menos referência nesse momento. O que acontece? Os colegas estão numa situação sensível, né? Eles estão sendo questionados, estão sendo processados. Então a primeira ligação assim, é uma ligação muito traumática para eles. Tá?
Imagina, você vai me ligar para me dizer que você errou. Mas, Marião, estou sendo processado, né? E aí tu tem que acalmar os colegas, tu tem que perguntar onde eles estão, tu tem que ter toda uma sensibilidade para tu conseguir entrar nesse mundo, para eles entenderem que aquilo não é o fim do mundo, né? Então, muitas vezes aconteceu de ligações chorando, vocês podem imaginar isso, né? Porque os colegas estão sensíveis, né, ao serem processados. Então a gente tem que administrar esse momento, né? Agora meus filhos já estão adolescentes, mas antes eles eram pequenininhos, né, menores, e no carro eles iam atrás, os dois no carro, né? E normalmente a pessoa que recebe uma intimação, recebe esse aviso do judiciário é de tarde, é quando eu levava eles no colégio, né? Então eu ligava os colegas meio que chorando no alto voice, o carro dirigindo assim, os colegas, Mário, eu preciso falar contigo, socorro. Onde é que tu tá? Ah, eu tô aqui no consultório. Tu tá sozinho? Eu sempre pergunto isso, né? Não, tô aqui com a equipe e tal. Eu digo, então tá bom. Então deixa eu deixar os filhos no colégio, daqui a pouco eu te ligo. E aí depois eu vou conversar com o colega para ver o que aconteceu. Mas normalmente sempre a primeira abordagem eles estão ansiosos, eles querem falar, é compreensível isso, né? Mas é muito, muito prevalente, acontece muito esse tipo de coisa. Vamos voltar aí para o defeito do serviço. Então, olha lá, o que são maus resultados? Né? O primeiro deles é um resultado incontrolável. Né? Isso está no livro de um outro médico legista, aí, que é o professor Genival Veloso de França, né? E ele coloca um resultado incontrolável. Por exemplo, uma hemorragia no meio de uma cirurgia ortognática. Está fazendo ortognática e o paciente estoura lá uma determinada artéria, um retorno venoso, e aquilo, então, tem que se parar a cirurgia, tem aí um resultado bem, né, complicado, porque tem que ver o que está acontecendo, talvez até parar o procedimento. Né? Bom, segundo tipo de mau resultado, ninguém quer fazer um trabalho e ter uma patologia associada. Né? Então, a iatrogenia é um tipo de mau resultado, assim como um resultado incontrolável. O outro tipo seria o acidente, como nós já falamos. Né? E, por fim, pessoal, olha que interessante, o erro, né? Que é o caso que eu mostrei lá na introdução para vocês. O cara entrou com um implante zigomático, o olho dentro do paciente, pressionou também, no mesmo caso, na mesma paciente, o dentário inferior. Ficou com parestesia no lábio e no olho. Né? Tem alguma coisa errada. Olha o que eu botei de amarelo. Lembrando, né? A gente pode ter mais de um mau resultado concomitante. Pode ter duas coisas ou três juntas. Não está proibido de ter só uma, só duas ou só três. Tá? Bom, então eu vou deixar para vocês aí um recado, né? Deixar uma mensagem para vocês agora de tarde. Essa imagem aí, ela diz muito para mim, né? Quando eu estava fazendo o meu doutorado lá na Faculdade de Odonto da USP, eu fiz uma disciplina lá no centro, né? Na Faculdade de Direito da USP, né? E olhem essa frase que foi dita em 1939, né? 1939, por esse sujeito chamado J. Guimarães Menegali, é um advogado mineiro. Então, para quem puder passar o olho, olha lá embaixo o que ele diz, né? Na última frase que ele diz sobre a nossa profissão. Ele não é dentista, tá? Ele é advogado. Ele diz lá embaixo, é mais fácil para o profissional comprometer-se a curar. Como se fosse fácil para nós dentistas curarmos as pessoas. Né? Uma das maiores injustiças que se tem hoje na literatura, eu tive a oportunidade de pegar o artigo original dessa revista, de 1939, e pude tocar nele, pude visualizar isso, né, lá na biblioteca da Faculdade de Direito da USP. Então, reparem como é complicado, né? Como é complicado quando alguém nos julga, quando alguém diz que a gente e por isso esse slide está aí, de resultado. A gente faz uma restauração, a gente tem que entregar uma coisa perfeita, né? Ou tem que entregar algo, vamos dizer assim, que a gente contratou, que a gente conversou do ponto de vista final daquele jeito, né? Nem sempre a gente consegue fazer aquilo daquele jeito. Então, para vocês terem uma noção, assim, bem genérica, bem geral, esse cara chamado René Demogh,
é um juiz francês, um jurista francês, juiz, termina desembargador, mas é um jurista francês. O que ele faz? Ele cria a teoria da obrigação de resultado. Então, por exemplo, na época da Revolução Industrial, isso começou a virar moda quando as pessoas compravam um ticket de viagem férrea, por trem, ou pela água, pelo navio, e automaticamente eles tinham o direito de chegar no seu destino, independente do que acontecesse com a empresa. Então, era como se fosse uma obrigação da empresa, férrea ou náutica, de levar a pessoa até o seu destino. E, a partir disso, ficou esse cidadão vinculado a essa teoria do resultado, a obrigação que as pessoas têm de resultado certo quando elas contratam, quando elas compram aquele produto. Então, mais ou menos assim, se eu comprar uma passagem aérea, em tese, a empresa aérea tem que me deixar naquele final lá que eu paguei. Claro que hoje em dia está muito mais complicado de acontecer isso se porventura falha um voo, coisa assim. Mas antigamente isso era muito mais cumprido, vamos dizer assim. E ele, René Desmoulins, não considerava nenhuma possibilidade, de repente, de algum índio atacar a empresa férrea, ou de vir um tsunami e descarrilhar o trem, ou o tsunami virar o barco, não importa. Né? A empresa de navegação tem essa responsabilidade. Então, ele não contava com nenhum tipo de excludente de responsabilidade naquela época. Ele não levava em conta. As pessoas tinham que entregar o que compravam. E isso, vinculado, então, como eu estou falando agora, à nossa profissão, nós temos que ter muito cuidado para entender a nossa profissão como uma obrigação de meio e não de resultado. Né? Claro que tem algumas coisas que são de resultado, mas a gente tem que sair disso, a gente tem que entender melhor isso. Né? Então, para vocês terem uma ideia, deixa eu mostrar um caso aqui, está na tela para vocês, reparem essa imagem. Né? Então, nós temos um caso, tem uma arcada, e naquela parte branca da arcada ali, nós estamos vendo que tem um defeito por vestibular, vocês concordam? Existe ali uma falta de tecido gengival, né? E de 2 dentes, pelo menos, olhando por oclusal, que a gente vê que já é um problema, né? Para a gente fazer uma reabilitação. E se a gente olhar de frente, também, olha que interessante, o dente posicionado a partir desse cálculo que é feito, né, com um programa específico aqui, nesse caso foi o DSD, o Dental Smile Design, onde essa lesão que a pessoa teve, né, em que ela termina tendo que fazer coroas e tendo que fazer reabilitação, ela está usando, a pessoa que vai reabilitar, um sítio, vamos chamar assim, um sítio, um local não ideal para fazer uma restauração. Ora, então significa dizer que nós estamos mostrando um local em que a pessoa que vai restaurar ou reabilitar esse paciente não tem as condições normais anatômicas. Ora, se ela não tem as condições normais anatômicas, não pode ser cobrado dela um resultado adequado sem ela ter as condições ideais. No mínimo, tu pode entender que ela vai usar todos os meios disponíveis, cálculos de biomecânica, usar todos os recursos de chanfro e tal para cobrir bordas, né, para tentar deixar a odontologia de meio. Não pode ser cobrado dela um resultado, uma beleza estética maravilhosa, porque não tem as condições. Né? E olha que interessante para quem gosta de endo, né? Quantas vezes a gente tem procedimentos que a gente poderia fazer numa única consulta, do incisivo, por exemplo, e porque o paciente tem ali uma sensibilidade dele maior ou menor, ou até a agressividade daquele patógeno, né, daquela bactéria que está lá dentro, não deixa, tem que terminar esperando para fazer de uma consulta para outra, não fazer em sessão única. Né? Então a gente tem que entender o quê? A biologia vai depender de cada ser humano, vai depender de cada paciente. Cada um vai responder diferente. Eu posso ter uma dor diferente se tocar no incisivo central do que se tocar no incisivo central da professora Raíssa. Cada um vai ter um reflexo, uma dor diferente. A minha pode ser maior ou menor, a dela maior ou menor, não importa. Mas, assim, somos pessoas diferentes, né? E que temos que ter esse entendimento quando a gente avalia pericialmente ou faz um assessoramento judicial nas pessoas. A orto também, né, pessoal? Cada vez
sei que vocês não têm muita ênfase durante a faculdade, mas casos de reabsorção radicular, quando a gente mexe dente, muito comum. E essa eu tenho certeza que vocês têm aí na faculdade, não sei se ainda é a professora Marisa Maltz, mas quando a gente pensa, por exemplo, que ao fazer a aplicação de flúor, a gente vai liquidar com a presença ou atividade cárie. Né? Essa está fácil para vocês, né? Porque ela é uma doença multifatorial, ela vai depender do hospedeiro, do patógeno, né? Da ingestão de carboidratos pela pessoa e todo aquele conjunto de coisas que organizam aquela placa. Né? Então, mais uma vez, nós somos de meio. Ao indicar uma escova correta, um dentifrício correto, uma postura de frequência correta e um dente, né, na situação sem fator retentivo de placa, etc., a gente vai dar todos os meios para que a própria pessoa, o próprio paciente consiga fazer a sua higiene. Tá? E aí nós colocamos, eu e meu orientador, a Raíssa já deve ter visto esse artigo, né, para que a gente possa deixar um contraponto na literatura, aonde, se vocês todos olharem lá embaixo o item 4, né, e a gente coloca assim, meio que dando uma resposta para aquela primeiro recorte que eu mostrei para vocês, do Guimarães Menegali, em 1939, não tinha nem antibiótico ainda. A gente coloca que a sintomatologia, o diagnóstico e a terapêutica na odontologia não são mais definidos e nem tampouco é mais fácil para o profissional comprometer-se a curar. Tá? Resumindo, o que eu quero que vocês guardem? A gente, na origem, é de meio. Nunca mais esqueçam isso. Claro que a publicidade, é claro que o jeito que a gente vincula a nossa publicidade, a gente pode chegar já propondo e dar um tiro no pé, né, e transformar o que é de meio em resultado. Mas na origem a gente tem célula dentro do nosso dente, lembram dos odontoblastos, né? Espero que lembrem. E outras, né, no periodonto, assim por diante, o que mostra e que a gente faz, a gente espera exatamente... a gente espera uma resposta biológica adequada. Ó, se vocês gostaram desse assunto, lá no site tem uma seção que eu chamo de seção blog. Não sei se vocês já ouviram falar de blog, né? Nós temos aí todo mês um conjunto de textos, né? Então, tá bem legal, uma linguagem assim, não tão acadêmica, né? Embora vocês ainda estejam na faculdade, uma linguagem um pouquinho mais fluida para você entender. Então, não esquece lá, dar uma conferida no nosso site, né? E automaticamente aí, leiam essas matérias que tem lá. Tem muita matéria legal. Aliás, tem uma matéria da professora Raíssa lá, para quem não sabe, ela fez aí uma matéria recentemente sobre a questão de reconstrução facial forense, né? A área que ela fez aí, o doutorado dela. Tá? Se você gostou desse vídeo, dá um like, comente e compartilhe. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para ser avisado quando tiver novos vídeos, ok? Um abraço e até mais!